Operações com irracionais. Essa é uma aula de nível de sétimo ano. Vamos lá. Então, para quem acompanha o material etapa também, página 68, material etapa 2020, sétimo ano. Então, vamos lembrar algumas coisas. A soma, diferença, produto e quociente de dois irracionais, ela pode ser racional ou irracional, tá? Pode ser os dois. Porém, se o A é racional e o B é irracional, se você tem um número que é racional e o outro irracional, a soma e a subtração, né, entre eles é irracional. Que mais? E se o A for diferente de zero, né, não pode ser zero, então A vezes B e a divisão entre eles também são irracionais. Se eles são racionais e um irracional, tudo vai ser irracional, né? Então, vamos tomar cuidado com esse conceito. Então aqui você tem quatro números, o A, B, o C e o D. Todos eles são irracionais, né? Nenhum tem uma repetição periódica. E ele pede para a gente calcular A mais B, A mais C, C menos A, D menos A e dizer se pertencem aos racionais ou irracionais. O primeiro, somando os dois, A mais B, obtive 0,25555, até o infinito. Esse aqui pertence aos racionais? Dá para transformar isso numa fração? Sim, ele tem uma repetição, tem uma parte periódica, né? Então, é um número racional. O 2, somando esses outros dois, que é o A e o C, eu obtenho 4669900 e assim vai. Não existe uma repetição, não existe uma parte periódica. Portanto, não dá para escrever em fração, não é racional. Pertence aos irracionais, certo? Próximo, então você viu que já deu um caso diferente aqui, né? Um pode ser e outro não. O 3, a subtração entre C e A, C menos A, eu obtive esse número também, que não tem uma repetição contínua, né, periódica. Portanto, ele é irracional. E o 4 deu sim, deu 0,111, uma repetição contínua. Dá para escrever na forma de fração, ele é racional. Então a gente tem dois racionais aqui e dois irracionais, certo? Lembrando que todos esses números aqui são irracionais, né? Então pode dar qualquer resultado. 2. Verdadeiro ou falso, eu vou colocar um x para o falso e um ok para o verdadeiro. Qualquer que seja, né, x e y pertencente aos irracionais, a soma entre eles pertence aos irracionais? Não, acabamos de provar isso, pode ser que dê racional. Qualquer que seja x e y irracional, a subtração pertence ao irracional? Também não, acabamos de provar que pode ser racional. Qualquer que seja x e y pertencente aos irracionais, a multiplicação entre eles pertence aos irracionais? Também não, tem que ter uma outra condição, né? Também que é o zero. E o outro, a mesma coisa, só que é a divisão, né? Só para explicar esses quatro, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Então, a primeira, com números mais simples, tá? A primeira, por que é falsa? Imagina que eu tenho raiz de 2 e menos raiz de 2. Todos eles são irracionais. Se eu somar esses dois, ó, vai dar zero, e zero é racional, então é falsa. A outra, eu tenho dois irracionais também, ó, raiz de 2 mais 1 e raiz de 2 menos 1. Se eu subtraí-los, eu obtenho 2, né? Obtenho somente o 2, que esses dois vão se anular. E o 2, ele é racional, então também é falsa. A C, ele tem uma multiplicação de dois racionais. Então imagina que eu tenho raiz de 2 e raiz de 2 sobre 2, né, que são irracionais. Vai dar raiz de 4 sobre 2, que dá 1. E 1 pertence aos racionais, né, não necessariamente irracional. Falso também. E a outra, que é a da divisão. Então raiz de 2 dividido por 1 sobre raiz de 2 vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Tem que inverter a segunda, que vai dar 2, e 2 pertence aos racionais. Só um destaque aí para essas quatro, né, que são falsas. Vamos ver as demais. Então, para as demais aqui eu tenho a primeira. Existe x pertencente aos irracionais, tal que a soma deles dê racional. Sim, já fizemos isso. A outra, existe x irracional, e y também, que a subtração dê racional. Também já provamos isso no outro exercício. Existe xy pertencente irracional, que a multiplicação deles dê racional? Sim. Ainda mais se tiver zero também, né? E vamos chegar nesse exemplo já. E a outra também, divisão pode dar racional, certo? 3. Considere as seguintes afirmações. A soma de dois números irracionais
pode ser racional? Pode ou não pode? E aí? Claro que pode, né? Então a gente já provou isso lá no primeiro exercício. A soma de dois irracionais deu um número racional. A segunda, o produto de dois irracionais é sempre irracional? Não, nem sempre, né? Como aqui, ó, no exemplo, a multiplicação de dois irracionais vai dar um racional. Então não é sempre. O quadrado de um número irracional é real. O quadrado de um número irracional é real. Imagina que você pega esse raiz de 2 e eleva ao quadrado. Vai dar 2. Então, verdadeiro também. O quociente, né, a divisão aí de dois números irracionais é sempre racional. Então, ó, vamos dividir aqui, ó. Dois irracionais, raiz de 3 dividido por raiz de 3. E são divisíveis, né, ainda. Raiz de 2 e raiz de 2 ele é irracional. Então, nem sempre ele é racional. Duvidem quando o exercício começa a falar sempre, né? Sempre isso. E ele pergunta quais são as falsas. As falsas, 2 e 4. E o último exercício, também verdadeiro ou falso. Se A é irracional e B é racional, então A mais B pode ser racional? Não, né? A gente já viu lá no primeiro. Então, eles vão ser irracionais se um for diferente do outro. B. Se A é racional e B é irracional, então A menos B é irracional? Aí sim, foi o que eu acabei de falar. Isso é verdadeiro. Se C é irracional e D é racional, então C vezes D pode ser racional? Sim, pode ser racional, né? Porque ele não deu a parte do zero aqui. Então, olha lá. Ó. Caso D seja zero, temos C vezes D igual a C vezes zero, que dá zero, que é racional, certo? Então, é verdadeira. A D. Se C é racional e D é racional, diferente de zero, então C vezes D é irracional. Sim, aí sim, né? Diferente de zero, então ele vai ser irracional. E. Se C é racional, D é irracional, então C dividido por D é irracional? Falso, né? Faltou excluir o zero aqui também. Então lá, ó, se o C valer zero, você tem zero dividido por D, que dá zero, que vai dar racional e não irracional. Então, para multiplicação e divisão, tomem cuidado que ele tem que contar o zero também. F. Se A é racional, não nulo, e B é irracional, então A sobre B é irracional. Aí sim, porque ele excluiu o zero, ó, não nulo, né? Não pode ser zero. Então, com certeza vai dar irracional, verdadeiro. Para quem acompanha o material etapa, os exercícios sugeridos seriam de 10 a 13 adicionais. Então, por hoje, encerramos por aqui.